Vem cá, você já foi ler o livro da Ruth? É o terceiro vídeo que eu falo dela. E você ainda não leu o livro dela? Que isso, você odeia escritoras brasileiras? É isso que você tá me falando? Vai ler o livro da Ruth. Ruth é uma escritora brasileira que escreveu não apenas um, mas 2 livros. O segundo livro foi lançado agora em março e ele se chama O Segredo das Sombras, parte 2. O Propósito das Sombras, parte 1 e parte 2 estão disponíveis na Amazon e você pode comprá-los pelo link aqui na descrição. No primeiro livro, os personagens Chris e Samuel são 2 stalkers que começam a roubar bilhetinhos do lixo da sala de aula. Eles fazem isso porque eles são fofoqueiros. E não felizes em apenas ser fofoqueiros, eles começam a se intrometer na vida das outras pessoas. Na mesma turma tem um Nathan que secretamente visita um grupo de apoio para pessoas com câncer, só que ele não tem câncer. E lá ele é seduzido por uma mulher mais velha que está no estágio terminal. E por fim temos a Júlia, uma estudante estrangeira que começa a sofrer xenofobia e ela é beijada por outra estudante no fundo da escola. Nesse mês de março, os 2 livros estão com 50% de desconto na Amazon, apenas R$ 5,99. R$ 5,99. Vai ler um livro na sua vida, cara? Os 2 livros estão disponíveis apenas em formato digital e você não precisa de um Kindle para lê-los, você pode ler no seu computador ou no seu celular. Os links do primeiro livro e do segundo livro estarão aqui na descrição do vídeo e também o Instagram da Ruth. Vai ler os livros e vai seguir a Ruth. Ruth, um beijo pra você, minha querida, e todo o sucesso do mundo. A verdade é que eu ia fazer esse vídeo no canal secundário, porque, caso você não saiba, eu tenho um canal secundário, vai lá se inscrever, porque teremos vídeo lá. Quando não tiver vídeo aqui, vai ter lá, tá bom? Vamos fazer esse acordo? Vai se inscrever. Eu ia postar esse vídeo lá, porque é um vídeo curto, é um vídeo de explicação. Porém, a maioria do meu público está aqui, as pessoas que assistiam os meus casos criminais, meus não, né, os casos criminais que eu fazia, estão todas aqui, então eu acho justo postar esse vídeo aqui. Por que que eu parei de fazer vídeos sobre casos criminais? Eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo, e é justo porque eu comecei com casos criminais, então nada mais justo do que me justificar por que que eu parei de fazer vídeos desse tipo. Então, no futuro, se alguém aparecer nos comentários perguntando, gente, por que que ela não faz mais vídeo de caso criminal? Você manda esse vídeo, tá? Que aqui tem uma explicação. Eu espero que vocês entendam o meu lado. Esse vídeo é muito mais uma explicação do que uma justificativa. Eu não tô me justificando de nada, eu estou apenas explicando. Se você não gostar, o problema é seu. Brincadeira, mas não tão brincadeira assim. 4 motivos me fizeram parar de criar conteúdos sobre casos criminais. Primeiro, emocional. Segundo, espiritual. Terceiro, monetização. E quarto, cansaço. Primeiro, emocional. Quem fala que consome vários casos criminais e fica de boa, tá mentindo. Ou tá mentindo pra outra pessoa, ou tá mentindo pra si mesmo. Ou ainda não percebeu o nível da parada. No começo, você até fica de boas, mas quanto mais você consome essa parada, no meu caso, 4 vezes na semana eu tava falando sobre casos criminais. Ou eu tava escrevendo um roteiro, ou eu tava gravando um vídeo, ou eu tava editando um vídeo, ou eu tava fazendo a pesquisa. Então o tempo todo eu tava consumindo esse negócio. Quanto mais você consome, pior é pra sua mente. A verdade é que não é normal ter uma fixação por casos criminais. Não, eu quero consumir vários casos criminais todos os dias e, meu Deus, eu adoro, é muito legal, porque eu me divirto. Calma lá. É um tanto desconcertante. Você tá ouvindo o que você tá falando? Eu gosto de casos criminais. Aí quando você pensa, quais conteúdos tem dentro de casos criminais? Não são conteúdos bons e alegres e felizes. Eu, honestamente, não julgo pessoas que gostam de casos criminais, porque eu entendo, tamo aí, né? 2 anos fazendo casos criminais, eu entendo essa fixação. Só estou dizendo que ela não é normal, mas também, meu julgamento é meu e o seu é seu. Se você achar que é normal essa fixação, tudo bem, eu acho que não é normal. E aí a gente segue cada um numa linha diferente de raciocínio, tá bom? Eu
comecei a ficar paranoica, eu comecei a ficar ansiosa, eu achava que se eu saísse de casa eu ia ser morta, que alguém ia invadir a minha casa, e esse sentimento de estar alerta o tempo todo é muito cansativo. É uma ansiedade, é uma angústia, você sofre por algo invisível que nem existe, só na sua cabeça. Sabemos que o mundo não é mil maravilhas, que alguns lugares são extremamente perigosos, outros nem tanto, só que, pasmem, existem mais pessoas boas do que pessoas ruins no mundo. Mas acontece é que as pessoas ruins, elas ganham destaque, elas ganham atenção, elas ganham notícias, elas ganham vídeos. E aí mais pessoas conhecem outras pessoas ruins e a gente acha que só existe esse tipo de pessoa no mundo. Mas não é verdade, existem pessoas boas, tá? Não tô dizendo pra você sair por aí que nem uma idiota achando que o mundo é mil maravilhas, não é verdade. Uma coisa é você se manter segura, outra coisa é você se manter paranoica. Eu acredito sim que alguns casos criminais podem servir de alerta, mas 10% dos casos. O resto é sangue e destruição e tristeza e lágrimas e choro. Além disso, quando você consome muitos casos criminais horrendos, pensa num caso criminal horrível. Imagine consumir isso todos os dias. Quando você consome esse tipo de coisa com frequência, você perde a sensibilidade. Quando você lê um caso, é só um caso. Quando você vê uma vítima, é só uma vítima. E esse é um problemão, porque você perde o seu não seu contato com a humanidade, pelo amor de Deus, mas você perde a sua noção. A sensação que eu tinha quando eu consumia muitos casos criminais é que parecia que eu tava lendo histórias. Parecia que aquilo não era real, ou por estar muito longe de mim, não me afetava em nada. Então, não tinha problema em ler aquilo e ler mais e mais e mais e mais. Você esquece que são outros seres humanos, você esquece que são famílias de verdade, que era uma pessoa de verdade, que aquele corpo, aquela imagem daquele corpo que você tá vendo, era uma criança que tinha uma vida que foi destruída. E você tá vendo aquilo como se não fosse nada. Claro que casos com crianças eu sempre ficava longe deles porque esses casos me afetavam. Mesmo fazendo 2 anos de casos criminais, casos com crianças sempre foram muito pesados pra mim. E não dá, sabe? Tipo, não dá. Essa insensibilidade não é algo pra você se gabar. Ai, porque eu vejo vários casos criminais e a minha mente é forte, eu aguento tudo. Que papo furado, hein, Vitória do Passado? Mas assim, em defesa da Vitória do Passado, ou talvez em sua defesa, quando você tá consumindo esse tipo de conteúdo, você não percebe que você se tornou insensível, que você perdeu essa noção da realidade, que parece que você só tá lendo uma história. Você só percebe isso quando você para de consumir esse tipo de conteúdo. Você lembra que uma vítima não era só uma vítima, era uma mãe, era um pai, era um filho, era uma filha, era uma amiga, era um namorado. E adivinha só, essa pessoa pode ser você. A maioria das pessoas consomem casos criminais por causa de uma curiosidade mórbida. Eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber o que ele fez com a vítima, eu quero saber onde ele colocou a vítima, eu quero saber o que aconteceu depois, ele foi preso, ele não foi preso, mas a verdade é que a curiosidade está mais no ato, no crime, e não no depois o que aconteceu com ele. Algumas pessoas estão interessadas na parte da investigação, eu quero saber por que esse cara fez isso. Eu sempre gostei muito de psicologia, então o meu interesse pela psicologia também me levou aos casos criminais. Eu queria entender por que um cara fazia aquele tipo de crime, aquele tipo de coisa. Mas eu admito que não era só isso, não era só por causa da investigação. As pessoas, elas querem detalhes. Muitos detalhes. Uma vez, quando eu fiz o vídeo do Otaku Assassino, eu avisei que eu não ia dar alguns detalhes de como ele tinha cometido o crime com crianças, porque eu achei muito pesado, eu não consegui ler a carta, então eu não queria colocar aquilo no vídeo. Não era pela desmonetização, porque na época eu nem ganhava tanto dinheiro assim com o YouTube, era porque eu não me sentia confortável. Nisso, uma pessoa comentou, se você não aguenta fazer esse tipo de conteúdo, não faça. Na época, eu fiquei com muita raiva, eu lembro que foi um caos nos comentários, foi uma briga, eu tentei argumentar. Hoje em dia eu não argumentaria, eu só ignoraria. Mas foi uma briga, eu fiquei muito irritada. Hoje em dia, eu até concordo, mas eu te pergunto, por que você
queria tanto os detalhes desse crime? Porque a pessoa, eu li, né, a treta, e essa pessoa queria os detalhes, e eu deixei os links para as pessoas irem atrás dos detalhes, caso elas quisessem, mas ela queria me ouvir falando. E eu pergunto, por que você queria tanto esses detalhes? Curiosidade mórbida. A morbidez da morte é atraente, o mistério não resolvido é atraente. Você clica em um caso criminal porque você quer saber o que aconteceu, mas você já parou para pensar o que te motiva a continuar consumindo esse tipo de coisa? Por que você quer tantos detalhes? Por que você quer saber exatamente onde o corpo estava, em que posição, como que ele fez? As coisas que você consome ficam guardadinhas na sua linda cabecinha, e essas coisas, elas começam a mudar o jeito que você vê o mundo. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas eu digo com propriedade, se você ficar consumindo casos criminais todos os dias, incessantemente, a sua mente, ela vai se tornar um terreno fértil pra paranoia e pra merda. E por quê? Porque você não tira nada de bom de casos criminais. Já reparou? Você não tira nada de bom desse tipo de conteúdo. Ai não, Vitória, porque eu quero entrar na área. Tá bom, legal. Então você tá mais interessado na parte da investigação. Mas eu não tô falando com esse tipo de pessoa. Tô falando com as pessoas que querem os detalhes, que querem a curiosidade mórbida. Ai, Vitória, porque eu quero me defender, então eu tenho que ler todos os detalhes desse crime. Que papinho furado, hein? Tá bom, ele foi lá e pegou a moça na estrada escura. Aprendemos que não podemos andar sozinhas em estradas escuras. E aí? E o resto? Por que você quer saber do resto? Você já aprendeu o que era pra você aprender. E de novo, eu entendo, a morbidez da morte é atraente. Você quer saber mais, você quer entender o que vai acontecer ali, porque você tá curiosa, porque a curiosidade mórbida. Eu não estou atacando ninguém, tá? Só pra deixar isso bem claro, eu estou convidando todos vocês a fazerem uma reflexão do porquê que você consome casos criminais. É simples assim, se você vai decidir continuar ou não consumindo casos criminais, o problema não é meu, é seu, e vida que segue. Eu tô convidando vocês a fazerem essa reflexão porque eu fiz essa reflexão e aí eu percebi que não dava mais. Apesar da insensibilidade, eu não fazia os casos criminais de qualquer jeito, porque quando eu falo de insensibilidade, não é tipo, dane-se essa mulher que morreu. É mais no sentido de você perder o contato com a realidade e achar que aquilo é só uma história. Eu fazia longas pesquisas, eu passava um bom tempo pesquisando pra ter certeza se eu não tá falando merda. Eu tentava ao máximo fugir do sensacionalismo, eu tentava fazer um bom trabalho com casos criminais e eu tive a minha época de ouro nos casos criminais. Eu tenho bons vídeos e eu me orgulho deles. Uma coisa que eu aprendi nos meus anos de casos criminais é que o sensacionalismo vence, tá? O sensacionalismo, ele gera cliques, e cliques gera dinheiro. É uma realidade triste, mas é uma realidade. Eu cometi os meus erros com casos criminais, eu devo ter feito uma piada bosta, eu devo ter feito um comentário exagerado, com certeza, mas quando se tratava de casos criminais, eu sempre levava muito a sério, eu falava mais sério, dependendo do caso, eu não fazia piada alguma, eu sempre tentava ser bem jornalista mesmo. Uma vez me chamaram pra participar de alguma coisa como jornalista. Não, Dani, você não vai falar isso não. Ninguém quer saber. É jornalista, cala a boca. Eu tive a minha época de ouro com os casos criminais e eu era feliz, até não ser mais feliz. E aí entramos no segundo motivo, o espiritual. Você pode acreditar ou não, aí é com você. Já aconteceram coisas bizarras demais na minha vida pra eu não tem como não acreditar no mundo espiritual. Ou eu sou completamente louca da cabeça, o que também é uma possibilidade. Casos criminais têm uma energia péssima. 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 Mais do que vocês imaginam. Você pode dar a sorte de consumir casos criminais e não sentir nada, mas se você é uma pessoa sensitiva, meu amor, você tá dando um tiro no seu pé. Você tá abrindo a porta falando, vem todo mundo, pode vir, todas as energias ruins, vem comigo. Isso aqui não é meme, tá? Eu estava enlouquecendo aos poucos. Eu via vultos, eu me sentia observada, eu sentia que alguém andava comigo pela casa. Eu me sentia completamente paranoica. Como eu disse, eu sou meio lelé das ideias. Então, eu não sabia se eu era uma pessoa, se eu sou uma pessoa... Até hoje, eu não sei se eu sou uma pessoa sensitiva
Ou se eu sou esquizofrênica, ou se eu tenho um pouquinho de psicose, sei lá, eu não sei. Eu real não sei, porque eu vejo coisas, às vezes eu escuto coisas, às vezes eu sinto coisas, não sei se é espiritual, se é mental. Entre um ou outro, entre ser sensitiva e ter psicose, eu escolho ser sensitiva, que é mais legal. É válido considerar que em casos criminais, os conteúdos não são muito amigáveis, não são muito amáveis, adoráveis, alegres, tranquilos. Então, você tá lendo relatos horríveis, pensamentos bons, você não vai ter, você vai sentir que tem alguma coisa com você ali. Pode ser realmente espiritual e tem lá um encosto com você, ou pode ser psicológico, por você estar lendo aquilo, você sente que tem algo com você. É claro que você vai se sentir perseguido, é claro que quando você olhar de canto de olho, você não sei se isso aqui é uma sombra ou se é um vulto. Isso é uma dúvida que eu tenho até hoje, eu nunca sei se é um vulto ou se é coisa da minha cabeça. Eu tenho algumas certezas, eu sei que eu moro com um espírito. Como que eu sei isso? Eu não sei, mas foi confirmado pra mim pelo meu amigo que viu o espírito na minha casa. Mas não é esse o tópico do vídeo. Quando você consome casos criminais, a sua mente se torna um terreno fértil pra pensamentos horríveis. Então você vai acreditar. Eu acreditava que tinha alguém morando comigo na minha casa. Alguém humano. Tá? Eu não acreditava que era um espírito. Eu sei que tem um espírito aqui, a gente fala até baixo pra ele não ouvir. O espírito eu sei, ele fica na dele, eu fico na minha, a gente, né, cada um na sua. Mas eu comecei a acreditar que tinha eu não falei isso pra nenhum amigo, não falei isso pra ninguém, falei só pra Deus. Eu acreditava que tinha uma pessoa morando na minha casa. Não tem onde você se esconder aqui em casa. Qualquer buraco o Fred te acha, te morde, tá? Mas eu acreditava que tinha um homem morando na minha casa comigo. De tão louca que eu tava ficando na cabeça. Eu já senti coisas bem horríveis escrevendo roteiros pra casos criminais. Teve uma vez, quando eu tava escrevendo o roteiro do Otaku Assassino, inclusive eu falo que esse é o caso mais pesado que eu já vi, porque sempre me perguntam a mesma coisa. Vitória, qual que é o caso mais pesado que você já viu? Eu considero o Otaku Assassino porque a energia daquele caso é podre, tá? A energia daquele caso é podre. Eu tava na casa da minha avó, e a casa da minha avó, ela não é mal assombrada. Ela é a assombração em pessoa, tá? Porque aquele lugar, você pisa lá, você vira crente. Porque você já sente 5 entidades encostando em você, que barato é louco. O que eu já vi na casa da minha avó é loucura. O que eu já senti na casa da minha avó é loucura. Teve uma vez que uma pessoa deitou na minha cama comigo, não tinha ninguém, só eu, deitaram comigo na cama. Mas como eu disse, isso é uma história pra um outro vídeo. E estava eu escrevendo o roteiro do Otaku Assassino na casa da minha avó. E como eu vejo a câmera agora, eu senti, claro como o dia, alguém atrás de mim, uma energia tão pesada, sabe? E foi crescendo e foi tão forte que na minha cabeça eu senti a respiração do cara. Eu olhei pra trás num susto, porque tava atrás de mim, eu tinha certeza absoluta disso. E eu nem tava escrevendo uma parte assustadora da história, né? Assustadora não, né? Nem tava escrevendo os relatos, eu acho que era a vida dele, a infância dele, e eu senti a presença dele atrás de mim. Bem real mesmo. Tava aqui, ó, lambendo meu cangote. E é por isso que eu considero esse caso o caso mais pesado que eu já tive que fazer vídeo, porque espiritualmente, vamos falar, né, no sentido espiritual, foi o que mais me afetou. Eu me sentia fisicamente cansada, eu sentia muita dor nos ombros. Hoje eu ainda sinto um pouquinho, mas eu sei que é a posição, só que antes eu sentia como se tivesse um peso nos meus ombros. Eu me sentia mentalmente cansada, eu me sentia espiritualmente cansada. Eu não sei se dá pra entender, mas sabe quando o seu espírito fica abalado? Ele tá meio adoecido, ele tá meio capenga, triste, xoxo. Eu me sentia assim. As coisas na minha vida não fluíam. Parece muito um papo de coach, mas eu juro, as coisas não fluíam. Gente, a minha vida era travada, era guerra comigo mesma, porque era uma trava que eu ficava, Jesus, que isso, abençoa eu, pela misericórdia do Pai, ou me leva de uma vez então, caramba. A coisa tava tão feia que eu pensei em largar o YouTube e ir lá pros 2 concursos públicos que eu passei. Foi só um gancho pra falar que eu já passei em 2 concursos públicos. Ah, Vitória, você passou de primeira? Shhh, cala a boca. Cala a boca que ninguém tá te perguntando nada. O que é importante é que eu passei. Terceiro motivo, monetização. O mundo, ele gira em volta do dinheiro. Sem dinheiro, você não é feliz. Por isso eu era extremamente infeliz. Casos criminais dá muita view. Mesmo, dá muita view. Mas você não ganha um puto.
R$ 1. Imagina ficar 2 dias inteiros escrevendo um roteiro e aí você vai mais um dia inteiro pra gravar esse roteiro, você vai ficar mais 2 dias inteiros editando esse vídeo e aí ele é desmonetizado. Aí dá vontade de fazer react, sinceramente. Você se esforça no negócio pra desmonetizar, vou fazer qualquer porcaria. Ou desmonetizava, ou pegava restrição de idade. Eu entendo, é um conteúdo muito pesado, não tem como monetizar. Mas era meio que a minha fonte de renda, sabe? Eu não sou rica. Eu nunca fui rica. Tudo que eu tenho veio da graça de Deus. Sem brincadeira. Porque assim, a bichinha, olha, triste, tá? Triste. Só que se não entra R$ 1 no meu bolso, eu tô na merda, porque papai não vai me ajudar. Mamãe foi embora. Minha avó, tadinha. Vou pedir dinheiro pra minha avó? Tô vergonha na cara, vai arrumar um emprego. Principalmente agora que eu moro sozinha, eu ficava naquela preocupação de... Cara, se eu não fizer dinheiro esse mês, eu não vou ter dinheiro pra pagar o aluguel e eu vou ter que voltar pra casa da minha avó. Viver só de casos criminais me deixava no limite. Eu pagava as minhas contas e, filho, fé. Acabou, tá? Fé no pai... Ai, parece que é muito coitadismo, mas eu vou contar. Teve um mês que eu tava tão na merda, mas tão na merda, que se meu namorado não fizesse uma compra pra mim, eu ia passar fome. Eu não tô falando isso pra você sentir pena de mim, tá? Com pena de mim, me faz um pix, tá? Eu tô falando isso pra te mostrar como que, pra mim, casos criminais não eram rentáveis. Então, assim, um negócio que não te gera dinheiro, na verdade, é um fracasso. E eu me senti um fracasso. Eu não tinha dinheiro pra nada, eu me endividei, eu vivia infeliz, porque quando você vive endividado, sem dinheiro, você vive infeliz. Então, eu tava infeliz. Pra mim, a única opção era largar o YouTube. A única opção era virar CLT. Só pra reafirmar, não tô tentando me fazer de coitadinha. Gente, eu trabalho em casa, eu trabalho o dia que eu quiser, tô aqui ó, falando com uma câmera, com o roteiro que eu gravei, esse feliz, esse carro que tá passando agora que eu tô gravando me estressa, mas não se compara ao estresse de trabalhar como CLT. Não sou nenhuma coitadinha. Eu só tô explicando pra vocês que, financeiramente, os casos criminais não me rendiam nada, então não faz sentido você continuar com uma coisa que não te dá dinheiro. O que me salvou foram as minhas análises de filmes e de personagens. O mês em que eu recebi mais dinheiro foi o mês que eu fiz uma análise em seguida da outra. Eu falei, caramba, eu tô rica. Análises de personagem me davam dinheiro, mas 80% do meu público tava ali por causa dos casos criminais, então eu não podia parar. Eu sentia que eu devia continuar. A verdade é que fazer esse tipo de conteúdo só dá certo se você tem um patrocinador ou se você fez umas maracutaia pra monetizar os seus vídeos. Do contrário, não vale a pena. Talvez, se eu tivesse ganhado uma grana preta com patrocínio, talvez eu não tivesse feito todas essas reflexões que eu fiz não, tá? Talvez, porque assim, com dinheiro, você não precisa pensar muito, né? Você paga um psicólogo, você é feliz. Eu não gosto do meu trabalho, mas eu ganho dinheiro. Dane-se que você não gosta do seu trabalho, continua trabalhando pra ganhar mais dinheiro, entendeu? Então talvez, se eu tivesse ficado rica com os casos criminais, eu não teria feito todas essas reflexões não, tá? Vou falar pra vocês, não vou ser hipócrita não. Mas eu vou, do fundo do meu coração, eu juro por mim, tá? Que bom que eu não ganhei dinheiro com isso. Que bom que deu errado. Porque eu pude fazer essa reflexão e eu pude entrar em outro caminho. Eu pude entrar em outro nicho que me faz muito mais feliz. Que me faz muito mais alegre. Muito mais feliz, mais alegre é a mesma coisa. Que me faz ter prazer com o meu trabalho. Sabe, eu não sinto mais aquele sentimento de... eu sempre senti que depois de um tempo, eu comecei a sentir que eu tava fazendo algo errado com esses casos criminais. Eu só não sabia por que eu me sentia daquele jeito. Não tinha refletido sobre isso ainda. Mas hoje eu entendo por quê. Porque eu tava ganhando dinheiro com a morte de outra pessoa. Gente, eu queria ser escrota. Eu queria não ter caráter, eu queria não ter moral, eu queria... Ai, que peninha, né? Morreu, vamos fazer dinheiro em cima dela? Eu queria ser assim. Infelizmente, não sou. Infelizmente, tenho um coração. Eu estaria muito rica se eu não fosse tão sensível. Quarto e último motivo, cansaço. Foi um acúmulo de tudo isso e chegamos no cansaço. No final de 2022, eu fiz os Pecados Capitais e, assim, as pessoas adoravam Pecados Capitais. Eu acho que é a minha melhor saga aqui do canal. Eu acho que é a única saga, na real. 7 crimes, 7 pecados, enfim. Quem conhece sabe, quem não conhece, se quiser assistir, fica à vontade. No final de 2022, profissionalmente falando, eu nunca fui tão infeliz com o meu trabalho nos meus 4 anos de YouTube. Não pela qualidade dos vídeos, eu dei o meu máximo, eu fiz o meu melhor,
sinto orgulho dos meus vídeos, mas eu tava profundamente infeliz. Eu tava extremamente cansada. Eu sentia que todo o processo era um enorme peso. Escrever o roteiro demorava, editar os vídeos era uma eternidade, mas a minha maior... O que gerou esse cansaço, né? O que piorou o meu cansaço foram as gravações. Gravar na minha avó era complicado. Tinha a minha avó, minha sobrinha, e era o barulho do cachorro, era o barulho da vizinha, nananana, mas ainda assim eu conseguia gravar. Aqui, nesse lugar que eu tô, quando eu falo que eu odeio o meu bairro, é porque eu odeio o meu bairro. Vocês não fazem ideia. É porque eu corto, eu edito, eu regravo a moto passando. Eu já tive que regravar a mesma frase mais de 20 vezes, porque a cada 1 minuto, e eu já contei, passava uma moto. Essa rua é passagem de carro, 2 mãos, as 2 ruas, passagem de carro, no horário de pico, é moto, é carro, é tudo que você pode imaginar. Horário de escola é uma gritaria. O único momento em que eu posso gravar em paz é de madrugada, mas eu odeio gravar de madrugada, porque eu ainda me sinto paranoica, observada, não é pelos casos criminais, é porque eu falei, eu sou maluca. Então eu odeio gravar de madrugada. A outra alternativa é gravar de manhã, que é o que eu estou fazendo agora, mas com os casos criminais eu tava muito depressiva, então eu não conseguia acordar cedo, porque, enfim, não tem como fazer isolamento acústico que fala? Nem sei. Não tem como fazer isso aqui, porque é impossível. É simplesmente impossível. Se desse pra fazer, eu já teria feito. Eu chorava de raiva. Quantas vezes eu parei um vídeo pra chorar e voltar a gravar, porque eu me sentia profundamente estressada. Eu gosto de falar profundamente, né? Profundamente estressada, pra você entender a profundidade. Hoje, eu tomo remédio. É por isso que eu consigo gravar com menos ódio no coração. O meu remedinho me ajuda a controlar o meu estresse. Mas antes era sem remédio, filho. Era no seco. Ainda é um sofrimento, é por isso que eu quero ir embora daqui. Eu vou embora daqui, por isso você precisa se inscrever no meu canal e dar like nesse vídeo pra que eu ganhe dinheiro pra ir embora desse lugar. Vou embora desse lugar, já decidi. A junção disso tudo que eu falei até agora me fazia odiar gravar vídeos. Eu já falei isso várias vezes pra mim mesma. Eu odeio gravar vídeo. Mas não é que eu odeie gravar vídeo, é que toda a junção, falando de casos criminais, o conteúdo que eu não gostava mais, o roteiro que eu tava de saco cheio, o bairro que é um inferno nunca me deixa gravar, tudo isso me fazia acreditar que eu odiava gravar vídeo. Hoje eu gosto do meu conteúdo, mas eu ainda detesto gravar vídeos, mas não por causa do conteúdo, por causa do bairro. Mas em breve isso vai mudar e esse problema vai ser resolvido. Enquanto isso, eu levo do jeito que dá. Mas na época dos casos criminais, eu não tava dando. E em dezembro, que eu tive que gravar vídeos muito longos, porque eram 7 pecados. A moto me atrapalhou. Como eram vídeos muito longos, eu sofri muito pra gravar esses vídeos por causa do barulho. No final de dezembro, eu decidi que eu não queria mais. Eu precisava de um tempo porque não tava dando. Eu decidi dar um tempo nos casos criminais. Quando eu dei esse tempo, eu achava que eu ia voltar com eles. Mas depois eu percebi que eu não queria mais, porque eu fiz toda essa reflexão que eu contei pra vocês. Eu mudei o meu conteúdo, análise de personagens. Eu gosto muito de fazer esse conteúdo, eu me dedico tanto quanto me dedicava nos casos criminais. Quando é pra trazer fofoca, eu trago fofoca, eu fico lá 3 dias traduzindo uma fofoca, mas eu trago. Inclusive, o próximo vídeo vai ter 1h30 por aí, porque a fofoca é gigantesca. Fiz alguns conteúdos que não deram certo, alguns formatos que eu não gostei, outros deram muito certo, e aqui estamos nós. Eu acho que a maior mudança é que agora eu posso ser eu. Sabe, eu não preciso mais manter aquela... Então, fulana, tchucotchadá, blá, 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 sabe, tão sério, tão jornalista. Agora eu posso falar merda, eu posso fazer umas piadinhas sem graça, porque o assunto não é sério. Eu me sinto muito mais descontraída. Nossa, parece que eu tô velha, né? 50 anos. Eu me sinto muito mais descontraída, muito mais da galera. Comecei a ganhar mais dinheiro. Deus é pai, não é padrasto, tá? Deus é pai, não é padrasto. Porque eu comecei a ganhar mais dinheiro, paguei minha dívida, comecei a ganhar mais publi. Adivinha só? Depois que eu parei de fazer casos criminais, a minha vida fluiu. Olha que engraçado, que coincidência, quem diria?
Alguns conteúdos têm menos views que os casos criminais, mas eu ganho mais com esses conteúdos do que com os casos criminais. Depois de um tempo, eu tentei voltar com os casos criminais. Eu escolhi que eu ia continuar fazendo sobre pessoas desaparecidas porque era mais mistério do que crime, mas quando eu vi a moça chorando pela irmã desaparecida, eu falei, não quero. Eu me senti um urubu caçando tristeza, caçando desgraça pra fazer conteúdo. Uma coisa é uma fofoca. Diferente, uma coisa é uma fofoca, outra coisa é um caso criminal. Eu comecei a pensar bastante que tipo de conteúdo, que tipo de influencer eu quero ser. Eu percebi que os meus conteúdos de agora ajudam mais as pessoas do que de casos criminais. Agora eu trago um conteúdo um pouco mais psicológico, mas não... porque eu não sou psicóloga, né? Eu não sou nem estudante de psicologia. Mas eu trago alguns assuntos e eu falo sobre assuntos importantes como saúde mental, namorados tóxicos. Eu falo sobre isso através das minhas análises. E eu fico profundamente feliz quando eu leio os comentários de vocês dizendo: esse vídeo me ajudou. Nossa, eu precisava ouvir isso. Nossa, muito bom que a gente tá conversando sobre isso. E aí a pessoa conta o relato dela. Isso me deixa muito feliz, porque eu sinto que somos uma comunidade. Eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa. Não tô só fazendo vídeos. Tudo bem só fazer vídeo também, nem todo vídeo precisa ser profundo. Às vezes é bom um vídeo besterol. Mas eu sinto que agora os meus vídeos, os vídeos bem trabalhados, os vídeos de análise de personagem e análise de livros, eles trazem frutos. Não frutos financeiros, trazem frutos financeiros também, mas trazem frutos, eu ajudo as pessoas. Esse é o fruto que o meu conteúdo gera. Eu ajudo outra pessoa. E não tem fruto melhor na vida do que esse. Aos meus colegas que ainda fazem vídeos sobre casos criminais, esse vídeo aqui não é uma cagação de regra, tá? Se você aí... eu sou um criador de casos criminais e me senti ofendido por esse vídeo. Assim, meu bem, se você quiser continuar fazendo vídeo sobre isso, é o seu canal, sabe? Cada um sabe onde o calo aperta. Eu sou uma pessoa muito sensível. Felizmente, eu sou uma pessoa muito sensível. Então, eu não consigo lidar com alguns conteúdos. E eu achei que eu ia lidar bem com casos criminais e eu estava enganado, olha só. Se você é uma pessoa que adora casos criminais e quer continuar consumindo esse tipo de coisa, à vontade, meu bem. À vontade. Você faz o que você quiser e eu faço o que eu quiser. Não teremos mais casos criminais neste canal por todos os motivos que eu já listei. Se por um acaso você só se inscreveu no meu canal por causa de casos criminais, eu... Tinha uma pena aqui na frente. Uma pena? Não, um pelo. Eu te convido, tá? Eu te convido, como criadora de conteúdo, a conhecer os meus outros vídeos, a conhecer os meus outros conteúdos, e aí você me diz se você gostou ou não e se você vai ficar por causa desses outros conteúdos. Aos que chegaram aqui por causa dos casos criminais, muito obrigada, tá? Eu vou ser eternamente grata. Querendo ou não, esse conteúdo medonho foi o que me fez crescer na internet, foi o que me fez ser reconhecida na internet. Então, de um jeito macabro, eu sou grata a eles. Para aqueles criadores que fazem conteúdos de casos criminais sensacionalistas e somente para ganhar dinheiro aqui para vocês, tá? Eu espero que todos vocês caiam numa vala cheia de bosta e rato. E aí, quando vocês olharem para cima e falarem: meu Deus, tem alguém lá em cima, por favor, nos ajude, vai ser eu com a tampa do bueiro que vou fechar o bueiro, que espero que vocês morram na merda. Então é isso então, né? A gente vai ficando por aqui, foi um bom papo, eu espero que vocês tenham entendido do meu lado. Se você não entendeu, paciência. Se você só assistiu os meus casos criminais, dá uma chance pros meus dá uma chance pros meus outros conteúdos, eles são legais, tá? Eles são bem trabalhados, eles vão fazer você pensar na vida, refletir, tá bom? Vai lá, nem só de casos criminais viverá um homem. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like e me diga aqui nos comentários o que você acha sobre casos criminais. Gostas ou não gostas? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.